Sabe aquela palavra que soa super complicada, mas que está em todo lugar? Algoritmo. Pois é. Nesta análise, a gente vai descobrir juntos como eles são, na verdade, muito mais simples e familiares do que se imagina. Então, para começar, uma pergunta. Alguém aí usa algoritmos? A resposta, olha, talvez surpreenda, mas é um sonoro sim. Todo mundo usa. Todos os dias, mesmo sem nem se dar conta. Ok, vamos ver um exemplo bem prático. Isso que a gente está vendo aqui é a rotina de muita gente, né? Acordar, escovar os dentes. Pois é, isso, na sua essência, é um algoritmo. É uma série de passos bem claros para resolver um problema. E o problema aqui é: como é que eu me preparo para começar o dia? E aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente começa com exemplos do dia a dia, depois vamos mergulhar nos bloquinhos que formam a programação e lá no final a gente monta nosso primeiro algoritmo. Bora lá? Então vamos para a nossa primeira parte, para entender melhor essas tais instruções ocultas que guiam a nossa vida. Então, o ponto principal é esse aqui. Um algoritmo nada mais é do que um conjunto bem claro de instruções. E olha, tanto faz se é para fazer um café, seguir a receita de um bolo ou rodar um programa de computador super complexo. A lógica por trás é a mesmíssima. Mas aí vem a grande questão, né? Como é que a gente pega uma ideia da nossa cabeça, da nossa linguagem, que é cheia de jeitinhos, e traduz isso para uma máquina entender sem errar? Olha que interessante o contraste nesse slide. De um lado, a gente tem a ideia na nossa linguagem, pega dois números e soma. Simples pra gente, né? Mas para um computador é meio vago. Do outro lado, a gente tem uma versão super organizada que a máquina entende. E para fazer essa ponte, os programadores usam uma coisa chamada pseudocódigo. É tipo um rascunho, uma receita bem estruturada que não deixa nenhuma dúvida. Toda receita precisa de ingredientes, certo? Pois é, na programação, os nossos ingredientes são os dados e a gente precisa ter um lugarzinho para guardar cada um deles. Dá para imaginar uma variável como se fosse uma caixa com uma etiqueta. E essa caixa guarda uma informação de cada vez. Pode ser um número, um nome, qualquer dado que o nosso algoritmo vai precisar usar lá na frente. E este slide mostra direitinho os principais tipos de caixas, ou seja, de variáveis. Tem caixa para número inteiro, tipo 25, tem caixa para número quebrado, com vírgula, tipo 60,3, tem caixa para guardar texto, como Maria, e tem até uma caixa especial que só guarda verdadeiro ou falso. Beleza, já temos os nossos ingredientes guardados. Agora, vamos ver como a receita ganha vida. Porque, né, os algoritmos não seguem só um caminho reto. Eles precisam tomar decisões. Essa é a essência de fazer um programa parecer inteligente, sabe? Dar a ele a capacidade de escolher um caminho em vez de outro. Para isso, eles usam uma estrutura que é super simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa: o condicional. A lógica é basicamente essa. Se uma condição for verdadeira, então faça isso. Se não, ou seja, se for falsa, faça aquilo outro. É como se fosse uma bifurcação na estrada da nossa receita. Um bom exemplo é para checar se um número é par ou ímpar. O algoritmo faz uma pergunta bem simples. O resto da divisão desse número por 2 é igual a zero? Se a resposta for sim, opa, ele segue pelo caminho do é par. Se a resposta for não, ele pega o outro caminho, o do é ímpar. Simples assim. Certo, chegou a hora. Vamos juntar todas essas peças do nosso quebra-cabeça e ver um algoritmo completo do início ao fim funcionando na prática. Para construir um algoritmo, o método é bem direto, quase uma formulinha. Primeiro, a gente pensa na entrada. Quais dados eu preciso? Depois, no processamento. O que eu vou fazer com esses dados? E por fim, na saída. Qual resultado eu preciso mostrar no final? E aqui está o exemplo em pseudocódigo para calcular a área de um quadrado. Passo 1, a gente separa as caixas, as variáveis. Passo 2, a gente pede a entrada, que é o tamanho do lado. Passo 3, a gente faz a conta, o processamento. E o passo 4 é mostrar o resultado, a saída. Viu só? É lógico, direto e funciona. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, pensem que um algoritmo é como uma receita. As variáveis são os ingredientes que a gente usa. E os condicionais, o famoso se não, são as escolhas que a gente faz no meio do caminho, durante o preparo. Essa lógica, essa base, é o ponto de partida para resolver praticamente qualquer problema usando um computador. Desde uma calculadora simples até um carro que dirige sozinho. E assim como na cozinha, né, existem receitas e receitas. Umas mais rápidas, outras mais eficientes, mas a base de seguir passos e tomar decisões é sempre a mesma. A pergunta que fica é: agora que a gente conhece a receita, que tipo de problema dá para resolver com isso?